Houve um dia na história da humanidade em que o sol parou no céu, não metaforicamente, não em visão. A Bíblia diz que o sol parou e ficou parado por quase um dia inteiro. Isso ficou escondido por muito tempo, mas o que vem a seguir é impressionante. Estamos no livro de Josué, capítulo 10. Por volta do século 13 a.C., Moisés havia partido para a glória e Josué assumiu o comando do povo de Israel. A missão era uma só: conquistar a terra que Deus havia prometido. Mas 5 reis se uniram contra Israel. 5 exércitos, uma aliança formada para acabar o povo de Deus de uma vez. E eles marcharam juntos, determinados, sem medo. E então Josué fez algo que ninguém esperava. Marchou a noite inteira, sem parar, sem dormir. Da cidade de Gilgal até Gibeão, uma jornada de mais de 30 quilômetros. Tudo na escuridão, tudo em silêncio, para pegar os inimigos de surpresa ao amanhecer. Ao amanhecer, Israel atacou. Os 5 exércitos foram pegos completamente de surpresa. O caos se instalou, e a Bíblia diz algo extraordinário. Deus mesmo entrou na batalha, jogando pedras do céu sobre os inimigos, pedras de granizo, que eliminaram mais soldados do que as espadas de Israel. Mas a batalha estava longe de terminar. Os inimigos fugiam, e Josué sabia que a noite chegaria em breve. Na escuridão, eles escapariam, e tudo recomeçaria. Foi nesse momento que Josué fez algo que intriga estudiosos até hoje. Josué orou, mas não pediu proteção, não pediu força, não pediu vitória. Ele pediu uma coisa que nenhum ser humano antes dele havia ousado pedir. Ele pediu para o sol parar. Josué 10, versículo 12. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aialon. E a Bíblia diz: o sol se deteve, e a lua ficou parada, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Versículo 13. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. Isso significa que as horas simplesmente continuaram, além do que era natural, além do que era possível. E então, a Bíblia acrescenta uma frase que arrepia. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois. Nem antes, nem depois. Em toda a história da humanidade, aquele dia foi único. Deus interveio de uma forma que nunca mais se repetiu. Mas há um detalhe que muda tudo. Quase ninguém fala sobre o que aconteceu depois do sol parar. A Bíblia não termina o relato no milagre, ela continua. E o que está escrito a seguir é tão importante quanto o próprio milagre. Os 5 reis que haviam marchado contra Israel fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Josué soube e deu uma ordem incomum: rolai grandes pedras para a entrada da caverna e deixai os reis lá dentro. Josué não parou para celebrar o milagre, não parou para descansar, continuou lutando, com a mesma luz sobrenatural iluminando o campo, até que a vitória fosse completa, até que nenhum inimigo restasse. Só depois da batalha vencida, Josué mandou abrir a caverna. Os 5 reis foram trazidos para fora, e Josué disse aos seus capitães uma coisa que carrega peso até hoje: não temais, nem vos espanteis, sede fortes e corajosos, assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Há algo nesse relato que vai além da batalha, além do milagre. Deus parou o sol porque alguém pediu. Um homem, com fé suficiente para fazer um pedido impossível, e Deus atendeu. Versículo 14 diz: o Senhor pelejou por Israel. Josué não tinha armas superiores, não tinha tecnologia, não tinha mais soldados que os inimigos. O que Josué tinha era a certeza de que Deus havia prometido, e ele acreditou nessa promessa a ponto de pedir o impossível. E se Deus parou o sol para um homem que pediu com fé, o que ele pode fazer pela sua vida? Você já pediu o impossível? Não à sorte, não ao acaso, a Ele, com a mesma certeza que Josué teve naquele campo de batalha.
O mesmo Deus que parou o sol para Josué é o Deus que ouve você hoje. A batalha pode ser diferente, o inimigo pode ter outro nome, mas a promessa é a mesma. O Senhor pelejará por vós, e isso não tem data de validade. Se essa história falou com você hoje, se você nunca tinha percebido esse detalhe, em Josué comenta Amém aqui embaixo. Compartilha com alguém que está no meio de uma batalha agora e se inscreve no canal. Tem muito mais esperando por você. Que Deus te abençoe.